Olá, bem-vindo ao canal Saúde e Sono, sou o Dr. Márcio Bezerra. Nós iremos começar o nosso papo trazendo uma informação legal que o IBGE lançou há pouco tempo, que nossa expectativa de vida, nós, os brasileiros, está em torno de 76,3 anos. Se você observar de 1940 para cá, que em 1940 a expectativa de vida era 45 anos. Essa conquista, da sociedade traz algumas preocupações, pois aumenta a incidência de algumas condições crônicas e incapacitantes, as quais não eram vistas muito no passado e agora cada vez mais nós estamos enxergando. Nós iremos falar de um tipo de demência que é a doença de Alzheimer, que é mais comum em mulheres, é mais comum em pessoas analfabetas, é mais comum em indivíduos que têm uma escolaridade menor de 8 anos. A Sociedade Internacional dessa doença, a doença de Alzheimer, ela acredita que nós temos 47 a 48 milhões de pessoas com demência. E alguns estudos mostram que 50% desses casos são diagnosticados como doença de Alzheimer. Mas o que é doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma deterioração intelectual, de memória, com grandes alterações comportamentais e assim com alterações psiquiátricas que rouba o indivíduo do seu funcionamento, tanto social quanto familiar. E quais são os sinais que a gente pode detectar precocemente? O principal, assim, lembrar que o início de cada doença, de cada pessoa é diferente. O do seu vizinho é diferente do seu tio, é uma forma que apresenta a coisa. Então, só podemos elencar algumas condições, algumas apresentações, tipo falha de memória, principalmente para memória de curto prazo. Sua avó não lembrava o nome do vizinho, mas ela não lembrava como conheceu. Ela está um pouquinho com uma dificuldade verbal e escrita, um empobrecimento. Observe-se que às vezes ela apresenta uma desorientação no tempo, no espaço, no sentido de ela não sabe que dia é hoje, se é de dia, se é de noite, e não reconhece o local, ou ela fazia bem uma conta de matemática, e aí vocês começam a observar que essas operações de matemáticas simples, ela começa a ter dificuldade em subtrair 30 menos 3, 30 laranjas menos 3, ela não sabe fazer isso. E ela começa a se perder em conversas, ela não começa a sustentar, e com isso também promove esse retraimento social, essa ostracismo, porque a pessoa ela desinteressa pelas coisas que os outros e ela não consegue acompanhar, então ela tem uma dificuldade. E uma coisa que é muito frequente é que o indivíduo começa a colocar coisas fora do lugar. Não estou dizendo que é aquela coisa que todo mundo esquece, que é o guarda-chuva, mas você esquecer um ferro dentro da geladeira ou um relógio dentro do açucareiro, isso é bastante grave. Então, com isso e com as alterações de humor, às vezes a pessoa está muito animada ou muito reduzida, apática, isso aí você já vai somando junto com os outros elementos diagnósticos, você vai fazendo o diagnóstico de Alzheimer, que é um diagnóstico essencialmente clínico. Existem os exames que nos dão suporte, o exame do eletroencefalograma, os exames do líquor, os exames de imagem, até o exame genético. E exames bioquímicos, claro, nós solicitamos para poder verificar se não existem outras condições que possam estar colaborando com o quadro de declínio cognitivo. Lembrar que a Alzheimer ela responde atualmente por 50% de todas as demências, mas nem toda demência é Alzheimer, ok? E com isso você vai compondo e vai verificando o que você vai fazendo. E aí depende da faixa etária. A faixa etária, quando comete de 30 a 60 anos, nós denominamos a Alzheimer de início precoce, que tem uma linhagem genética bastante, um elo genético, um link genético bastante forte, e o início tardio, que é acima de 60 anos, que também tem o genético, tem as condições ambientais e o estilo de vida, estão somados. E se vocês observarem que acima de 85 anos, um terço dessa população que nós estamos vendo tem Alzheimer, é um número muito grande.
E a Alzheimer, ela tem cura? Não, não tem cura. Ela tem tratamento, sim, tem tratamento, vários remédios, várias formas de a gente poder modular essa forma, essa apresentação da doença. Nós temos várias medicações, assim como algumas terapias que nos ajudam para poder modular, minimizar essa condição. E existe alguma coisa que eu possa fazer para prevenir isso? Não existe uma prevenção específica. Existem várias coisas que você pode realizar e deve realizar, né? Como atividades físicas, alimentação, dormir bem. Nós já falamos nos episódios anteriores da importância do sono em fazer a faxina cerebral, né? Já falamos sobre isso. Ter várias atividades como ler, estudar e ter seu network de amigos para poder você ter uma vida de relação. Com isso, você minimiza, você dá uma energia, entre aspas, para o seu cérebro para ficar mais distante dessas condições que, invariavelmente, nós iremos ver mais frequentemente nesse futuro que está por vir. Ok? Então, se você gostou, dá uma curtida, se inscreva no canal e, principalmente, ajude ao seu próximo, que pode estar ao seu lado, pode ser seu vizinho, pode ser seu parente, a se tratar precocemente. Um abraço.